Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês mais um sonho que eu tive semana passada, que foi um sonho muito especial para mim. Já faz alguns meses, mais precisamente uns 6 meses, que eu estou numa jornada de busca do meu poder pessoal, né? Nessa evolução espiritual, que nesse caminho de evolução espiritual a gente tem que se dar conta e tomar o poder de muitas coisas, né? Tomar, por exemplo, a autorresponsabilidade. O que eu faço é responsabilidade minha. O que acontece comigo é responsabilidade minha. Tudo o que acontece comigo na minha vida, minha volta, é porque tem que acontecer. Porque está no meu caminho ou porque é o retorno de algo que eu fiz, então a consequência é minha, eu tenho que lidar, né? Essa autorresponsabilidade, ela traz, né, essa responsabilidade por mim, pelo meu caminho, pela minha evolução, ela traz um poder pessoal, né? É um poder sobre, não é domínio, é mais o poder do conhecimento, do entendimento como as coisas funcionam, como a vida funciona, como esse planeta funciona, como o universo funciona e como que eu quero me posicionar nesse universo, como eu quero me posicionar nesse caminho, né? Às vezes eu brinco, eu falo que é o balanço do busão. A gente tem que aprender como que é o balanço, né? Como que é o gingado, para a gente aprender como que a gente vai se portar dentro desse veículo, né? Que no nosso caso é o planeta, o universo, o nosso corpo físico. E essa evolução espiritual, ela traz essa responsabilidade, ela traz esse poder. Tem muito a ver com a fase da feiticeira, né? A feiticeira, ela não domina nada. Ela não tem o domínio. A feiticeira, a bruxa, ela não tem o domínio. Mas ela tem o conhecimento. Como as coisas funcionam e como essa essa energia vai ser usada, né? Como que eu vou me colocar, como que eu vou usar essa energia, que estratégia que eu vou usar, sabendo que tudo que eu faço tem consequência, tudo que eu faço ressoa no universo e o universo ressoa para mim de volta. É mais o poder do conhecimento, né? O poder e o conhecimento, tá? Esse poder está em mim, por isso que é um poder pessoal, né? É como eu escolho, como eu respondo ao mundo e não como eu reajo ao mundo num instinto animal, sem pensar. É algo pensado, é algo estratégico, né? Com conhecimento. E já faz anos que eu estou nessa evolução espiritual, mas esses últimos 6 meses foi bem significativo para mim. E esse sonho que eu tive a semana passada, eu sonhei com Jesus. Eu sonhei que eu estava numa igreja muito grande, cheia de pinturas na parede, ouro, estátuas, e tinha uma multidão dentro dessa igreja, e Jesus estava no meio da multidão. Jesus, como um homem, como uma pessoa, com um corpo físico, ele estava no meio dessa multidão. E ele estava morrendo, ele estava desfalecendo. Né? Então ele estava nos últimos momentos de vida e ele escolheu estar no meio das pessoas para fazer essa passagem. E estava assim, né, mole, meio moribundo, né, fraco, e as pessoas ao lado tentando escorar, tentando segurar, tentando aparar. Todo mundo sabia o que ia acontecer, todo mundo já estava esperando o que ia acontecer, então ninguém tentava impedir que aquilo acontecesse, né, que a morte chegasse. E teve um momento em que ele fechou os olhos e a vida no corpo físico. E algumas pessoas pegaram ele, deitaram numa cama e colocaram ele numa posição para ser enterrado, para ser velado. E eu acordei com a sensação, né? Esse foi o sonho. E eu acordei com a sensação, com a ideia, com a percepção
do tipo, é que não veio, dessa vez não veio uma frase pronta, né? Veio uma ideia. Foi, a ideia foi mais ou menos assim, não adianta mais rezar para Jesus te trazer alguma coisa. Agora é com você. Agora é o seu poder pessoal que vai comandar a situação. Aquela história de Deus dará, Deus proverá, acabou. Agora é você, com o seu poder pessoal, que vai tomar as rédeas, que vai caminhar. E eu fiquei deitada alguns minutos, assim, né, percebendo, tentando entender todo o sonho, percebendo essa energia, essa vibração, essa percepção, porque algumas vezes o sonho vem assim, pá, pacuf, né, vem com frases, e é muito claro. Às vezes eu tenho que parar um pouquinho e relaxar e entender mais ou menos, entender primeiro com sentir, né? Como, qual sentimento que é esse, qual vibração que é essa, ah, qual frequência, né, que tá. Depois entender com a cabeça. Mesmo porque quando a gente acorda, a gente ainda acorda assim, meio no banzo, né? Tipo, quem sou, onde estou. Então, até a gente fala, não, peraí, o sonho, a percepção, o contexto da minha vida atual, até você fazer todo essa mandala, leva um tempo, né? Então, eu fiquei na cama, aproveitei uns 10 minutinhos, assim, parada, refletindo sobre tudo isso. E quer dizer que Deus não vai mais existir, que Jesus não vai mais existir, que Jesus morreu para mim. Não. Isso é uma forma, foi um filminho que a minha mente criou para trazer essa informação para mim. Que o meu inconsciente, que os meus mentores, que sei lá quem, formulou esse filminho, né? Vamos explicar para a Juliana isso aqui, ó, esse contexto que ela precisa entender. Então, vamos fazer como? Ah, vamos criar esse filminho. Então, isso foi um filme, né? Uma forma didática para eu conseguir entrar nessa vibração e entender qual era o recado. Recado dado, recado aprendido, tranquilo. E engraçado que a partir deste dia, desde então, eu tenho sentido com muita facilidade esse meu poder pessoal, né? A capacidade que a gente tem de gerir a nossa vida. Né? Muitas coisas que acontecem a gente não tem capacidade de controlar, né? Mas a gente tem capacidade de gerir. Opa, carro, o que eu vou fazer? Eu vou me desesperar, sair gritando, xingar, chutar o pneu? Não, peraí, deixa eu fazer a gestão disso que me aconteceu. Nossa, eu tô com o horário super apertado. Então, deixa o carro parado, estaciona, chama um Uber, vai para o compromisso, atende o compromisso, depois volta. Ou, não, estou com o horário tranquilo, então eu acho que eu posso ligar para o borracheiro e ele vem aqui me ajudar, que tem um borracheiro ali que eu conheço que atende no lugar. Ou se não, fala, não, vou a pé mesmo, é ali do lado, vou a pé, empurro o carro. A gente tem capacidade de escolha. Nós temos opções. Mas a gente precisa primeiro tomar essa responsabilidade para si. Porque eu posso muito bem xingar o universo, xingar quem largou o prego no meio da rua, por que que isso foi acontecer comigo justo agora, porque Deus, o universo conspira contra mim. Eu posso ter várias reações, mas qual reação, qual resposta que eu escolho ter? Quando a gente entra nessa responsabilidade, a gente tem que se responsabilizar pelas coisas, pelas cagadas que a gente faz, lógico, errei, vou ter que consertar, fiz merda, vou ter que arcar com as consequências. Mas a gente se responsabiliza também pelas coisas boas. Eu tenho a opção de fazer uma coisa boa, o que, que eu vou escolher? Então eu escolho, eu tenho essa responsabilidade de guiar o meu caminho para as coisas legais também.
responsabilidade tem os dois lados, né? Eu tenho que arcar com o que eu fiz que não foi tão legal, mas eu posso fazer a gestão de muitas coisas que me acontecem e encaminhar tudo isso para um lado bom, para um lado favorável, para um lado que me traga mais bem-estar, mais saúde, mais paz, mais do que você quiser na vida. Você quer dinheiro? Então você vai fazer a gestão para ter mais dinheiro na sua vida. Você quer mais festa? Então você vai fazer a gestão para fazer mais festa na sua vida. Não tem certo e errado, sem julgamento aqui. Você vai gerir a sua vida para encaminhar ela para aquilo que você quer, de acordo com seus valores, com a sua pessoa, com a sua essência. Ao mesmo tempo que, lógico, né, traz uma seriedade para a situação, a necessidade de você criar uma disciplina, de você criar foco, né, consistência, muitas coisas você tem que encarar a realidade nua e crua, mas também traz esse mundo de possibilidades, né? Existe, sim, um mundo de possibilidades, infinitas possibilidades, como diz na física quântica. Só que de todas essas infinitas possibilidades, qual que se encaixa no meu caminho? Qual que vai ser favorável para mim? De acordo com a minha essência, respeitando a minha essência, os meus valores, o meu caminho, as minhas funções nesta vida. Esse sonho, ele me trouxe muitas reflexões, muitas sensações e hoje em dia eu me permito sentir tudo isso, né? Sentir a frequência, a vibração, essa intuição. E essas reflexões são muito bem-vindas na minha vida, porque elas me trazem respostas muito boas, direcionamentos. Às vezes a gente tem alguma dúvida, né? E a gente fica pensando como que eu vou resolver isso e tal. E para mim, muitas vezes, a resposta vem assim, ó, num sonho, né? Mas o sonho, ele precisa ser olhado, ele precisa ser interpretado, assim como nossas dores, nossos medos também trazem respostas. Então, vamos começar a olhar mais para esse nosso mar de dentro, né? Esse mar interno, esse oceano vasto que é o nosso interior, o nosso inconsciente, e refletir mais, sentir mais. Um beijo para vocês, espero que esse meu sonho também gere muitas reflexões em vocês e que tragam ótimas vibrações. Um beijo, fiquem com Deus.